Será que vai? Vamos tentar. De novo. Foi bom que depois dá para eu colocar no IGTV. Rafa, tá difícil, filho. Hoje tá foda. E você não tem ideia. Sabe o que aconteceu ontem? Eu não tava aqui, nem que eu tava em Manaus. Mas você acredita que pegou fogo lá na mata? Teve até bombeiro? É balão. O pessoal de balão não tem noção, né? Não consegue visualizar a gravidade que é essa situação. Então eu não sei, a gente não sabe se foi isso que deu diferença e tudo mais. A gente fica meio assim sem saber, né? Então voltou, tá dando para me ouvir, gente? Tá dando? Então eu estava falando do duplo grau de jurisdição, né, na prova. Pois é, negócio de balão, pessoal, aqui é complicado, viu? E aí hoje tá meio assim o tempo querendo fechar. Eu moro no meio da mata, né, gente? O pessoal sabe disso, né? Assim, então eu moro na mata mesmo. Então, tudo aqui é mais assim, né? A tecnologia aqui é mais difícil, sabe? Então eu tô tentando dar um tchauzinho aí. Quando vocês botam lá cenário, eu boto lá, mas eu não sei mexer direito não. Aqui, ó, a Paty botou agora. Ei, que bonitinha. Então, veja só. O que a gente tem, gente? Então, reparem, né? A questão, ela coloca assim, olha, o duplo grau de jurisdição. Então, o duplo grau de jurisdição, ele é uma garantia do acusado e do acusador. Mas o artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica diz assim, toda pessoa acusada de delito tem direito às seguintes garantias mínimas. E aí tá lá, direito de recorrer da sentença para um juiz ou tribunal. Então, se eu tomo ao pé da letra o que estabelece o Pacto de São José da Costa Rica, o direito ao duplo grau de jurisdição é uma garantia do acusado e não do acusador. Entenderam? Então, por isso que não é a letra A, o gabarito da questão de número 22, tá? 22 dessa prova que eu tô aqui, né? Que é essa que diz, acerca do duplo grau de jurisdição, é correto afirmar. Aí veja, a letra A está eliminada. A letra B, constitui afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a cogitação da existência de um sistema com irrecorribilidade. O processo penal tem irrecorribilidade das interlocutórias, mas isso não viola o duplo grau de jurisdição, tá? Letra C, a Constituição de 88 assegurou expressamente o referido princípio? Não, não está na Constituição. Como eu disse ainda agora, é muito importante que o pessoal faça coraçãozinho para impulsionar o vídeo e também para eu saber se está funcionando. É o coraçãozinho que me permite avaliar se está funcionando ou não minha internet. Pelo amor, isso, esses corações coloridos assim tão lindos demais, viu? Então veja, letra C está errada. Letra D, o exame direto da matéria pelo tribunal em recurso de apelação constitui supressão de instância, com certeza, mas não caracteriza a violação ao duplo grau? Caracteriza a violação ao duplo grau. A supressão de instância viola o duplo grau de jurisdição. E a letra E é a resposta, que diz a possibilidade de interposição de recurso especial e extraordinário não é a manifestação do duplo grau de jurisdição. A gente sabe disso, né? Tanto que o Supremo está autorizando a execução provisória, não é verdade? Depois que esgotado o duplo grau de jurisdição. Então, é a prova da VUNESP, Pedro. VUNESP de São Paulo ontem para delegado de Polícia Civil, tá? Então, prova da VUNESP, delegado de São Paulo. E aí, veja, então a questão de número 22, a resposta era essa, né? Acerca do duplo grau, recurso especial e recurso extraordinário não são manifestação do duplo grau de jurisdição. Também não é terceiro grau. Por quê? Porque não está reanalisando matéria fática. Recurso especial e recurso extraordinário é matéria apenas de direito, tá? Então, questão de número 23. Era uma questão fácil, gente, você matar. Se tivesse lido até a letra E, o problema foi quem parou de ler na A, né? Ali acho que essa é certa e passa para outra. É isso que te arrebenta na prova, tá? Não pode fazer isso. Tem que ler todas as letras e responder por eliminação. Processo penal, eu falo isso desde a primeira aula. Não existe processo penal lendo só a letra A e a letra B. Tem que ler todas as alternativas. Aí você vai eliminar 2 ou 3, vai ficar com 2 desgraçadas e vai conversar sobre ela. Tico recebe uma informação, Teco recebe a outra, e aí Tico e Teco conversam, ok? Tranquilo? Muito bem. Questão de número 23. No que se refere à comunicação dos atos processuais, assinale a alternativa correta. Cansei de falar, vai cair uma questão de citação. Cansei de dizer, uma de citação vai cair. Citação por edital, citação por hora certa é recurso oculta e tal. Então,
tranquila essa questão. Letra B era a resposta. A ausência de citação é causa de nulidade absoluta no processo. A inobservância das formalidades gera nulidade relativa. Vai depender, tem que demonstrar se houve ou não o prejuízo, tá? Veja, a letra A é tranquila de ser eliminada, porque diz são 3 formas de citação, real, ficta e editalícia. Não, a citação por edital é citação ficta. A letra C, no caso da citação do militar, além do mandado de citação, deverá ser cumprido por oficial de justiça, também é necessária a notificação do chefe da repartição pública. Não, gente, o militar é citado através da chefia imediata, tá? Então, é isso. E letra D, a citação por procuração nunca é aceita. Ninguém no processo penal pode receber citação por outro, nunca. Isso, pessoal, coraçãozinho, é importante. O coraçãozinho, o Rafa tá me ajudando, me assessorando ali. Rafa, especialista nesse negócio de vídeo. Quem não segue o Rafa ainda, vale a pena ver o canal dele no YouTube, hein, gente? É fantástico. Rafael Saldanha. .adv.br é o Instagram dele. Sigam ele e sigam o canal dele do YouTube, que vale a pena. Depois, ao verificar que o réu se oculta para não ser citado, ocorre citação por hora certa. Tá errada a letra E. Então, a letra B era o gabarito, tá? Agora, veja, essa é uma questão difícil. Muita gente não consegue essa definição com facilidade. Questão 24. A respeito da prova, é correto afirmar: fonte de prova é o instrumento por meio do qual se introduzem no processo os elementos probatórios? Não. Essa é a definição de meio de prova, ok? Meio de prova é um instrumento por meio do qual se introduzem no processo os elementos probatórios. E o que são os elementos probatórios? Elementos probatórios, gente, elemento de prova é, na verdade, aquilo que vai ser examinado pelo juiz, né? O que está nos autos, sabe? O que está nos autos. Então, esse é o elemento de prova, é o que é produzido através do meio de prova, né? Então, exemplo, a fonte da prova é o cadáver, né? O meio de prova é o exame cadavérico, é o exame pericial. E o laudo de exame cadavérico é o elemento de prova que vai ser apreciado pelo juiz e permitirá ao juiz, enfim, proferir a sua decisão. Ok? Que linda! Ai, que lindos vocês, viu? Vamos lá. Letra B de bola, então, era o gabarito dessa questão. A respeito da prova, é correto afirmar: elemento de prova é o dado bruto que se extrai da fonte da prova, ainda não valorado pelo juiz, ok? Então, é aquilo que vai estar nos autos e que o juiz vai examinar, ainda não examinou, ok? Nessa questão aqui, tem uma questão sobre prova emprestada. O Código de Processo Penal não prevê a prova emprestada. Ela é admitida desde que tenha sofrido o mesmo contraditório, que se permita o contraditório, tá? Questão de número 25. Questão 25, gente, uma questão sobre competência. Única questão de competência na prova, tranquilésima, uma questão simulada, súmula 62 do STJ. Então, compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuída à empresa privada. Gente, tem que estudar súmula, sabe? Tem que estudar súmula. Súmula de competência é muito importante. Eu sempre digo, olha, competência, vejam, lógico que a tendência da prova era perguntar alguma coisa sobre o lugar da infração, domicílio do réu e tal. Não caiu, né? Não era o que a gente esperava. Mas a gente sempre avisa, leiam as súmulas. Súmulas relacionadas à competência sempre são cobradas. Meus corações, onde estão? Ok? Isso, que agora eu vou ficar igual o Rafa, né? Falando lá, coração, tá? Importante coração. Então, vamos lá. Outra coisa, em relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. E aí, gente, a questão era, primeira, letra A, o delito putativo por obra do agente provocador é o flagrante provocado ou preparado, da súmula 145. Não é o quase flagrante. Quase flagrante é o flagrante impróprio, que tem perseguição. Letra B, flagrante impróprio é a situação de prisão em que o agente é surpreendido quando acabou de cometer o delito. Não, isso seria flagrante próprio, né? Artigo 302, inciso 2. Letra C, a atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante é do delegado do local em que ocorre a captura. A gente cansa de dizer isso. Veja, o indivíduo é levado para a delegacia mais próxima do local da captura, onde vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Sempre falo isso em aula, né? Letra D, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Não é 2, está errada a letra D. E letra E, para existir prisão em flagrante nas hipóteses de perseguição, é necessário que a gente seja preso. Todo mundo sabe que o negócio de 24 horas é furada, né, gente? Não tem nada de 24 horas. Veja, ele tem que ter sido perseguido desde logo após. O início da perseguição tem que se dar logo após. E logo após não
tem relação com 24 horas. 24 horas é o prazo para o delegado entregar ao preso a nota de culpa. 24 horas é o prazo para o delegado remeter os autos do flagrante ao juiz competente com cópia integral para a Defensoria Pública. Onde estão, ok? Isso é que é importante. Corações, corações, corações. O Rafa tá ali me avisando, viu? Que é para eu falar isso. Corações fazem diferença no meu vídeo. Eu preciso de corações. E aí, vejam, questão de número 27, tá acabando. Gente, essa questão aqui é muito legal, essa questão. Porque é uma questão, olha só, que muita gente, quando leu a letra A, ficou assim, pô, que merda é essa, né? Mas quem assiste nossas aulas de júri vai saber a diferença. Olha só, gente, acerca das sentenças e decisões em geral, afirma-se corretamente, letra A, sentença subjetivamente plurima. É a sentença proferida por mais de um órgão composto por julgadores de natureza diversa, como as do júri? Errado! Gente, olha só, o que é uma sentença subjetivamente plurima? E o que é uma sentença subjetivamente complexa? Sentença complexa, sentença plural. Gente, plurimo é o que você verifica no julgamento de um recurso. Reparem, no julgamento de um recurso, certo? Todos, imaginem, uma apelação, você tem 3 desembargadores participando daquele julgamento. O relator, o revisor e o vogal. O relator analisa todos os pontos impugnados. Ele analisa tudo que está sendo objeto do recurso. O revisor examina tudo que está sendo objeto do recurso. E o vogal também. Todos dão o seu voto sobre tudo. Entenderam? Tô falando, Oswaldo, da prova de delegado de São Paulo, VUNESP, a prova de ontem foi liberada agora, ainda agora à tarde. Veja, as peças, as questões, né, que o pessoal não saiu com caderno de prova e os gabaritos, tá? Então, eu tô comentando essas questões de prova. Então, sentença plurima é a sentença de um órgão colegiado, em que todos eles falam ou se manifestam, decidem, dão o seu voto sobre todos os pontos desse processo. E aí você tem uma sentença plural, entenderam? É diferente de uma sentença de um juiz singular, uma sentença monocrática. No tribunal, você tem um órgão plural, uma sentença com várias cabeças pensantes, em que a votação se dá por maioria. Tudo bem? Entendido? Ficou claro? Então a decisão pode ser unânime ou pode ser por maioria. Então é o que você vê no julgamento dos recursos, né? Agora, a sentença do júri é uma sentença subjetivamente complexa. Por quê, gente? Porque o júri é um órgão que tem jurisdição ordinária e extraordinária. O que é isso, Ana? Essa é uma outra pergunta que quando cai todo mundo se ferra. Veja, jurisdição extraordinária e ordinária, ordinária e extraordinária, separadinho com hífen, significa o seguinte, gente, você tem, veja, formando aquela decisão, certo? Duas cabeças pensantes, decidindo partes diferentes da decisão, tá? Então, reparem, no júri, o júri é formado pelo quê? Pelo conselho de sentença, formado por 7 jurados que exercem jurisdição de forma extraordinária, porque não são magistrados, né? E você tem o juiz togado. Veja, o juiz togado exerce jurisdição ordinária, ele é um magistrado, ele é investido normalmente na função jurisdicional. Por isso que a gente diz, o órgão que tem jurisdição ordinária e extraordinária é o júri, né? E a sentença no júri é uma sentença subjetivamente, porque a cabeça pensante são duas. O conselho de sentença, que decide e dá o veredito, mas não pode aplicar a pena. E o juiz que aplica a pena, mas não pode proferir o veredito. Entenderam? Por isso que a gente fala que a sentença no júri é uma sentença subjetivamente complexa. E veja, não existe só o veredito sem a decisão do juiz, não existe a decisão do juiz sem o veredito. Entenderam? Elas se compõem, elas se complementam na formação da decisão. Então vejam, essa letra A tem uma boa definição se a gente substituísse a palavra plurima pela palavra complexa. Então seria assim, sentença subjetivamente complexa é a sentença proferida por mais de um órgão, composto por julgadores de natureza diversa, como as sentenças do júri. Ficou claro? Letra A está errada porque botou plurima no lugar da complexa. Letra B. Quem já tinha visto isso? Quem nunca tinha ouvido falar isso aí, né?
Ó, tem que ver, isso é importante. Sabe quando eu explico isso também? Quando eu dou arquivamento de inquérito. Quando eu falo de arquivamento de inquérito, eu explico que tem quem defenda, que o nome, o arquivamento do inquérito é um ato administrativo complexo, seria um nome equivocado, que deveria ser usada a palavra composto, porque na verdade o juiz não participa do arquivamento, da decisão de arquivamento, ele apenas a homologa e tudo mais, viu, Jota? Você nunca tinha ouvido falar. Muita gente nunca ouviu falar, é algo que de vez em quando pode cair em prova, né? Tranquilo? Pois é. Então vamos lá, letra B. A possibilidade do juiz dar ao fato definição jurídica diversa daquela constante da denúncia, prevista no artigo 383, emendatio libelli, depende do MP. Não depende do MP. Nós sabemos que a lei, ela estabelece, essa é a posição majoritária, certo? De que a sentença plurima é o que? É a sentença do tribunal, é a sentença em que todos os julgadores são magistrados e a decisão se faz por maioria. Tá? Eu dou aula no CERS, Marli. Eu dou aula no CERS, tá? É no CERS. Enfim. Então, veja, o que a gente tem? A gente tem a sentença plurima, é a sentença proferida por um órgão colegiado de juízes, ou seja, juízes, desembargadores, ministros, enfim, mas são todos magistrados, tá? Isso, no CERS, Meire. Vamos lá. Então, possibilidade do juiz dar a emendatio libelli não depende do Ministério Público. Até tem quem faça crítica e defenda que também, no caso da emendatio libelli, o Ministério Público deveria se manifestar, etc. e tal. Mas, veja, a posição majoritária não é essa, tá? A posição majoritária ainda prevalece o entendimento de que o juiz pode sim dar ao fato definição jurídica diversa. Eu narro os fatos e o juiz aplica o direito no processo penal. Tá? Então, se os fatos estão corretamente narrados, o juiz poderá proferir a decisão, certo? Porque se os fatos estão narrados, o juiz poderá... Vou deixar gravado, pode deixar. O juiz, se os fatos estão corretamente narrados, o réu pode dele se defender e o juiz poderá julgar. Tranquilo? Sim? Entendido, gente? Beleza? Bom, questão de letra C. Em caso de aditamento da denúncia previsto no artigo 384, ou seja, agora é a mutatio libelli, o juiz não ficará adstrito na sentença aos termos do aditamento. Fica assim, veja, o aditamento substitui a sentença e passa a ser ele a limitar a decisão a ser proferida pelo julgador. Eu acredito que sim. Me perguntaram se eu vou fazer revisão para provas de Polícia Civil de Goiás. Acredito que sim, acredito que seja online, como nós fizemos em São Paulo, tá? Letra D, só fazem coisa julgada material as sentenças de mérito. Exatamente. Vamos dar um exemplo. A impronúncia não faz coisa julgada material, né? Então, é uma extinção do processo sem julgamento do mérito, ela não faz coisa julgada. E aí, gente, a letra E também, olha só, quem tem aula com a gente, tenho certeza que sabe isso, né? Veja, letra E, a sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito no processo penal, ela não é uma decisão definitiva. Ela é uma interlocutória mista não terminativa. Não, uma interlocutória mista terminativa, porque ela põe fim ao processo, mas ela não faz coisa julgada, tá? A sentença definitiva é a sentença para o processo penal que faz coisa julgada material, necessariamente. Então, são decisões definitivas, aquelas que fazem coisa julgada material. E aí existe a sentença definitiva em sentido estrito, ou chamada também de terminativa de mérito, que são as decisões em que o juiz declara extinta a punibilidade, mas sem apreciar o pedido, certo? E existem as sentenças. No processo penal, a gente só chama de sentença a decisão em que o juiz, veja, julga procedente ou improcedente o pedido, absolvendo ou condenando o réu. Ok? Entendido? Então, as decisões em que o processo é extinto sem julgamento do mérito são, no processo penal, chamadas de interlocutórias mistas terminativas. É a decisão de rejeição da denúncia, a decisão de impronúncia, certo? Questão de número 28, uma questão sobre nulidades, é a última questão da nossa prova, ela diz assim, sobre as nulidades, é correto afirmar que, tudo era correto afirmar, não tinha incorreto não.
O princípio do interesse aplica-se tanto às nulidades absolutas como às relativas. Gente, o princípio do interesse significa que ninguém pode arguir nulidade a que deu causa, certo? Então, ninguém pode arguir nulidade a que deu causa ou para a qual contribuiu, certo? Então, as nulidades absolutas podem ser declaradas de ofício. Tranquilo? Consegue passar sim, Marli, tranquilamente na OAB, né? Tá estudando, tá fazendo exercício, muitos exercícios, tá bom? Letra B de bola. Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, esse é o gabarito. Não se anula um ato se, embora praticado em desacordo com a forma prevista em lei, atingiu seu fim. É exatamente isso que significa a instrumentalidade das formas. Prestem atenção, no meu canal do YouTube eu tenho 5 vídeos sobre nulidades, tá? Sobre a teoria geral das nulidades e tudo mais. Deem uma acessada lá no meu canal do YouTube. Tem também tem outro vídeo sobre emendasse, mutácio, libelli. E vou gravar um vídeo muito legal sobre prova e lista, tá? Então, a letra B é o gabarito. Letra C, a preclusão não se aplica às nulidades por expressa exposição. Nulidade relativa preclui, né? Finalmente, letra D, para fins de convalidação dos atos processuais, as nulidades da sentença condenatória deverão ser alegadas na execução da pena. Gente, de jeito nenhum, certo? Veja, nulidades relativas têm que ser arguídas no primeiro momento em que a parte tem para se manifestar, tá? E letra E, a não intervenção do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública gera nulidade absoluta. Aqui eu preciso que você preste atenção. Essa questão é a única questão que eu acho que é passível de crítica. Mas ela é uma questão letra da lei. Como a letra B, porque prova de processo penal, eu quero que você entenda o seguinte, o código é muito antigo. O que está aqui, veja, reflete um dos artigos sobre nulidades, o artigo 572, que diz que as nulidades deverão ser arguídas, não sei o que, sob pena de preclusão. Enfim, o que define nulidade é salvo, e aí fala artigo 564, 3D. Pelo Código de Processo Penal, a falta de participação do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública é nulidade relativa, tá? Pelo Código de Processo Penal. Mas, veja, a Constituição diz que o Ministério Público deve intervir em todos os processos em que o bem jurídico é indisponível. E no processo penal, o bem jurídico é indisponível, mesmo na ação penal privada subsidiária da pública. Então, realmente, hoje, o entendimento dominante é de que a não intervenção do Ministério Público em qualquer processo no judiciário que verse sobre bem jurídico indisponível, certo? Gera nulidade absoluta. Mas, novamente, a prova era uma prova letrinha de lei. E a letra B, nessa hora, quando você tem duas que você acha que estão boas, você tem que procurar a melhor de todas. É para marcar errada? Procure a pior de todas. Entenderam? Então, assim, e por isso exatamente a letra B continua sendo o gabarito. E eu acho que eles não... Veja, minha opinião pessoal, por mais que eu possa criticar a letra E por conta da defasagem do Código de Processo Penal, da necessidade de interpretação do Código de Processo Penal de acordo com a Constituição, etc, etc, etc... Veja, eles não vão anular a questão porque entre a B e a B não dá margem para discussão, ok? Então é isso, gente. Gravado o nosso vídeo de correção. Quero que vocês acessem a prova, tá? Não perguntaram ali se eu acho que tem alguma questão para ser anulada. Como eu falei agora, a única questão que eu poderia criticar seria a 28, mas não me parece uma questão que vislumbre ou permita uma anulação. Tá? É uma questão de entendimento, de interpretação de acordo com a Constituição, etc., mas que não torna a letra B errada. A letra B está perfeita. Então, a letra B é a resposta da prova, tá? E aí nós teremos vários encontros. Amanhã eu estou no reta final, né? Então, amanhã eu falo no reta final, acho que 7 ou 8 horas, uma coisa assim. A semana toda o CERS tem o reta final gratuito para a OAB, né? Então, quem é da OAB, quem não é da OAB também pode assistir, é gratuito, vai lá no site, se inscreve, vale a pena, né? Eu tô amanhã e na quarta-feira eu tenho uma live também à noite com vocês, mas eu vou depois anunciar aqui no meu Instagram. Estão me ouvindo? Porque a porcaria do telefone aqui tocou. Então, ai, que ótimo. Então, vai ter aqui eu vou fazer uma live às 10 da noite no dia na quarta-feira e depois tem o último treino na sexta, tá? Um beijo enorme, gente. Tô aqui, ó, juntinho com vocês. Quero corações, por favor, né? O site do CERS. Entra no site do CERS,
certo, Ingrid? E aí você faz lá a sua inscrição, é gratuito, tá? A semana toda de revisão. Então, tô esperando por vocês. Tô indo, um beijo enorme, parei de gravar a aula para gravar essa live, acho que foi legal, né? E logo, logo vamos ter muitas outras lives, muitas coisas. Hoje ativei o aquele Instagram, o negócio do Instagram de vídeo, Insta TV, sei lá, enfim, todo mundo entendeu, né? Eu sou ótima para essas coisas, sabe? Beijinho, gente, tá? Até mais. Tô esperando vocês no reta final.